Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir o exercício que foi deixado no domingo sobre média proporcional ou média geométrica. E nós aprendemos que para acontecer uma média proporcional, média geométrica, precisa ocorrer uma proporção contínua. E o que é mesmo uma proporção contínua? É quando os meios da proporção se repetem. Então vamos ver o nosso exercício e já entender tudo isso que eu estou falando. Diz assim: calcule a média proporcional positiva. E na aula de domingo eu dei a dica para vocês do porquê positiva de A, 1 e 4. Se a proporção é contínua, os meios se repetem. Eles nós não conhecemos, então nós vamos chamar de uma letra, uma incógnita, que aqui no caso é o x. Então, nós escrevemos a proporção 1 sobre x igual a x sobre 4. Então, nós temos aqui os termos da proporção. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, o que a gente vai fazer? Multiplicar em cruz. Multiplicar os meios e os extremos. Então, nós temos x vezes x ao quadrado, já vamos colocar a incógnita no primeiro membro para ficar mais fácil, e 1 vezes 4, 4. Acontece que quando um número está elevado ao quadrado, ele pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. Então, nós poderíamos ter um número positivo aqui elevado ao quadrado, resultando num número positivo, e poderíamos ter um número negativo elevado ao quadrado, resultando num número positivo. É esse o cuidado que nós temos que ter por causa da ideia do exercício, colocar que a média proporcional é positiva. Bom, mas também podemos aplicar as operações inversas. Então, as operações inversas numa equação, o que acontece quando muda um membro? Muda a operação. Então, se é adição, passa como subtração. Se é multiplicação, passa como divisão. E nós temos aqui potenciação. Por quê? Porque nós temos um expoente aqui. E qual é a operação inversa da potenciação? A raiz, a radiciação. Então, nós vamos passar em forma de raiz. É uma outra saída. Então, x, ficando isolado no primeiro membro, pode ser um número positivo ou um número negativo, cujo valor é a raiz quadrada do 4. E quem é a raiz quadrada do 4? O 2. Só que eu só posso considerar a parte positiva, porque o exercício pediu a parte positiva. Então, para nós aqui, só vale o valor do x igual a mais 2. O menos 2 não poderia ser, porque o exercício exigiu que fosse um número positivo. Mas lembrem-se, eu disse a vocês, um número elevado ao quadrado, ele sempre vai resultar um número positivo, mas aqui dentro pode ser um número positivo ou negativo, ok? Vamos para o segundo, que é a letra B aqui. 3 e 27. Então, de novo, uma proporção contínua, porque nós estamos falando em média proporcional. Então, 3 sobre x igual a x sobre 27. Faço a mesma coisa, aplico a relação fundamental, a propriedade fundamental da proporção. Nós vamos ver mais nas próximas aulas, nós vamos ver algumas propriedades da proporção que nos ajudam muito na resolução de sistemas, né? Mas aqui nós temos a fundamental, a mais importante. Então, aqui no caso, x vezes x ao quadrado, 3 vezes 27, 81. Da mesma forma que analisamos aqui na letra A, nós vamos analisar aqui na letra B. Então, olha lá, o quadrado passa em forma de raiz. Então, um número positivo e um número negativo, cuja raiz quadrada, esse resultado, seja a raiz quadrada de 81. Quem é a raiz quadrada de 81? Qual é o quadrado perfeito que nós temos dentro da raiz quadrada de 81? O 9, porque 9 vezes 9 é 81. Valeu! Então,
a parte positiva fica mais 9. Logo, x é igual a mais 9. Simples assim. E se não quiser usar a raiz, quiser só pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 81, era só responder diretamente o número 9. Também é uma saída e dá um bom resultado. Na letra C, a fração 2/5 e 8/5. De novo, olha lá. 2/5 sobre x, porque os meios se repetem. Então, x sobre 8/5. Cuidado quando trabalha a fração, porque às vezes a pessoa pensa que já está dentro da relação fundamental, dentro da proporção, faz uma bagunça. E não esqueçam, pessoal, aluno gosta de esquecer de colocar a igualdade. Às vezes parece que tem uma fominha, né, de resolver rápido, e aí engole o igual e perde o exercício de bobeira. Então, aqui nesse caso, x vezes x, x ao quadrado, ok? E a fração 2/5 vezes a fração 8/5, está aqui. E quando nós vamos multiplicar frações, lembrando, nós temos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 8, 16, e 5 vezes 5, 25. Olha lá, x ao quadrado igual a 16, 25 avos. O que a gente vai fazer? De novo, o quadrado passar em forma de raiz. E esse quadrado gera um número positivo e um número negativo. Por quê? Porque todo número positivo ou negativo elevado ao quadrado resulta no número positivo, mas dentro aqui ele pode ter dois valores, o positivo e o negativo. Então, eu resolvo a raiz quadrada do 16, que é 4, e a raiz quadrada do 25, que é 5. E por que só serve o valor mais 4/5? Porque no exercício foi pedido a média proporcional ou média geométrica positiva, ok? Espero que vocês tenham entendido o exercício. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. A gente resolve para vocês, tira a dúvida de vocês. Se tem algum assunto, algum exercício relacionado a isso, coloquem também nos comentários. Se vocês pedirem, a gente grava um exercício, uma solução, uma matéria, um conteúdo que vocês precisam, ok? Obrigada pela companhia de vocês e até domingo, onde nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de proporções. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.